Bem, pessoal, então, dando prosseguimento ao segundo Encontros Transatlânticos, eu gostaria de convidar o professor Leandro Eco para que possa se apresentar e falar da palestra intitulada O Antigo Egito à Luz da Contemporaneidade, entre conceitos, práticas e representações. Professor, muito obrigado por aceitar o convite e por se fazer presente nessa nossa ocasião. Boa tarde a todos aqui presentes nesse evento. Agradeço primeiramente ao Luiz Felipe pelo convite em compartilhar um pouco aí de algumas experiências minhas no decorrer da minha trajetória de professor. Eu sou professor do curso de História da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do campus de Três Lagoas. Três Lagoas é uma cidade fronteiriça com o estado de São Paulo. E nesse curso de graduação, que é uma licenciatura, eu atuo em disciplinas como História Antiga 1, História Antiga 2, Pré-História, Arqueologia e História e Cultura da Alimentação. A maioria delas, claramente, né, tem um enfoque aí nas antiguidades. Bom, também atuo no Prof. História, né, mas o Prof. História é da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, né, é uma outra instituição. Feita essa breve apresentação, a minha tela já está aí para vocês, né? Então, eu vou virar aqui e vou seguindo os meus slides, e aí eu vou parar de ver tudo que está acontecendo aqui. Qualquer coisa, você me chama pelo áudio. Tá bom, Luiz Felipe? Pode Então, deixar. vamos lá. Bom, esse título, né, o Antigo Egito à luz da contemporaneidade, entre conceitos, práticas e representações, tenta aí congregar, né, um conjunto de temáticas em relação à minha leitura sobre o Antigo Egito, dentro, né, de vários aspectos culturais, de vários períodos históricos, aí, principalmente, né, do século XIX, do século XX, do século XXI, né, nesse título, né, enorme aí, né? Ao fundo, eu coloquei uma imagem de provocação, que é um encarte de um álbum do Iron Maiden, né? Um álbum que tem ali uma apropriação de ícones metamorfoseados com a ideologia da banda Iron Maiden. Coloquei a título de provocação, já que na semana que vem eles estarão fazendo shows aqui no Brasil. Mas, assim, seguimos aí para a minha apresentação. Primeiramente, eu identifico o meu lugar de fala, né, enquanto um historiador, um professor de história, né, que fez um doutorado em história com um tema em egiptomania, né, que tem uma experiência de sala de aula, que vem desde a educação básica, né, do sexto ao nono e todo o ensino médio, e que utiliza alguns elementos relacionados à egiptomania e aos usos do passado como estratégias para se trabalhar em sala de aula, trabalhar no âmbito da graduação, licenciatura em História, formação de professores, mas que também pode ter bons resultados trabalhando lá com a galerinha da educação básica, né? E também eu falo, né, de um lugar aí de alguém que trabalha com formação continuada de professores, já, né, de uma data aí, né, que avança no tempo, de quando eu trabalhei na Secretaria de Educação no Paraná, e agora também, né, formando futuros professores e dando formação continuada a professores. Então, esse é o meu lugar de fala, né, é de onde eu vou lançar esse conjunto de informações para vocês, um conjunto de informações que mistura diversos conceitos de diversas áreas do conhecimento para se fazer uma leitura sobre, né, o que são os usos do passado relacionados à cultura egípcia antiga. E, nesse sentido, claro, eu inicio, né, eu vou seguir um caminho aí em torno de 7 pontos. Eu inicio com uma citação que também é uma provocação e também é uma homenagem à professora Margarete Bacos, que foi, né, uma das expoentes dos estudos sobre egiptomania dentro do Brasil. E em um livro que ela organizou e lançou no ano de 2004,
há uma provocação, e que eu reproduzo aqui, que é bastante interessante para essas ideias que eu vou lançar aqui para vocês. Quando nos diz lá Margarete Bacos, afinal, o que há no Egito que explique tamanho fascínio capaz de resistir e, na realidade, crescer ainda mais ao longo de tantos séculos? O que faz uma civilização tão antiga como essa continuar ditando modas e milênios depois prosseguir influenciando aspectos tão diversos da vida contemporânea, seja na arquitetura, nas artes, no espiritualismo, na ciência e na filosofia? E o que faz, nos dias de hoje, movimentos sociais tão variados como a maçonaria e as associações de consciência negra reivindicarem uma relação de descendência direta ou indireta com ela? Então, é um conjunto de questionamentos que ela coloca dentro do livro dela e que, por exemplo, quando eu vou trabalhar com a minha galera em História Antiga 1 e vou trabalhar com o Antigo Egito, História Antiga 1, eu tento também formular respostas pensando sobre os usos do passado e entendendo os mecanismos que estão em torno desses chamados usos do passado. Então, nesse sentido, né, eu tenho um caminho, né, uma lógica para estabelecer os meus raciocínios. Né? Eu entendo, em um primeiro momento, os usos do passado como um conceito mais amplo, né, como se fosse um grande guarda-chuva, a partir do qual se desdobram outras formas de entender usos do passado mais específicos, como a egiptomania, a egiptofilia e a egiptosofia. Né? A egiptomania é essa apropriação sistemática, né, de ícones do Antigo Egito no sentido de trazê-lo em diversas outras linguagens ressignificadas. A egiptofilia, o colecionismo, por exemplo, em torno de itens relacionados ao Egito Antigo. E a egiptosofia, no sentido de uma recepção, de uma apropriação ou de uma ressignificação de elementos relativos ao conhecimento e à espiritualidade dos egípcios antigos. Mas também há um ponto de confluência nessas reflexões, porque elas possuem uma interface com a história, com a arqueologia e aí a egiptologia, né? Um olhar científico sobre esse passado milenar. E aí, uma provocação, né, com uma imagem de alguns tempos aí, né, recentes, que virou meme, né, que nos diz lá, bem, pensa comigo, sabe essas estátuas que a Disney faz do Mickey junto do Walt Disney? Questionamento, né? Daqui a muitos anos, os arqueólogos vão desenterrar tudo e pensar que nós éramos um povo que adorava os ratos ou coisa do tipo. Agora, presta atenção. E se as estátuas do Egito forem de algum parque temático deles e a gente tirou de contexto, né? Então, os usos do passado, a egiptomania, né? A egiptofilia e a egiptosofia, elas lidam um pouco com esse tipo de inquietação. Para entrar um pouco mais na questão dos usos do passado, né, já que ele é esse guarda-chuva maior, né, que eu coloco aí me amparando, né, eu entendo os usos do passado, né, de uma forma ampla, da forma como alguns autores, e aí eu destaco autores brasileiros, definem aí como uma forma de recepção entre outras possíveis, na qual a mobilização e reutilização do passado assume um caráter pragmático e instrumental. E aí a gente tem, né, um conjunto diverso desses usos do passado, né, que perpassam, inclusive, né, o científico e o acadêmico, mas também usos no âmbito existencial, moral, ideológico, político e pedagógico, que sempre é mediado, né, por algum tipo de cultura. Né? Então, quem se apropria disso, quem faz uso disso, o faz a partir de uma cultura com uma dada intencionalidade. Além disso, a gente tem que pensar
que esses usos eles também podem refletir diferentes sentidos relacionados a identidades nacionais, de classe, raciais, de gênero, dentro do tempo presente, que podem eventualmente, inclusive, né, serem oriundos aí de apropriações indevidas ou de usos abusivos desse passado. Então, nesse sentido, grosso modo, a gente entende os usos do passado dessa forma ampla, né, os usos do passado como aqueles que atuam para a criação e consumo de uma narrativa que, produzida no presente, não deixa de estabelecer expectativas para o futuro. Quando a gente fala de uso do passado, a gente está nessa relação passado, presente e futuro de uma forma bastante articulada. E sobre a egiptomania, né, já definida lá pelo Jean-Marcel Humbert, encaixada nessa perspectiva dos usos do passado, ela é essa espécie de revivificação do Antigo Egito, por meio de empréstimos de signos dessa antiga sociedade e novos usos que são feitos dos mesmos. E aí aqui eu faço uma nota, né, a partir de uma pesquisa, né, de um material publicado coletivamente aí pela Margarete Bax, o professor Moacir Elias, a professora Liliane Coelho e o professor Gregor Baltazar, com algumas informações que dizem respeito a uma tipologia dessa egiptomania. Quando, né, sondando os principais temas dentro do território brasileiro em relação à egiptomania, identificaram os principais pontos entre a egiptomania presente na arquitetura, na arte cemiterial, em brinquedos, no cinema, dentro, né, de materiais ali que trabalham e investigam a história da egiptologia, a egiptomania, a literatura, a música, a publicidade, né? Então, a egiptomania aí presente nesses vários lugares, nessas várias linguagens, com essas diversas intencionalidades. Uma outra ideia que eu trago para pensar essa questão, né, da egiptomania, né, os usos do passado, egiptomania, é a própria ideia, né, de que há um consumo relacionado a esse tipo de conhecimento sobre o Antigo Egito, ou esse tipo de relação que as pessoas têm em relação ao Antigo Egito. E aí, nesse sentido, para a gente pensar o consumo, eu recorto duas ideias aqui de um livro que justamente pensa, né, sobre, tem até o título, né, Consumindo o Antigo Egito, e pensa sobre isso. E nos dizem ali os autores da obra, né? Toda uma leva de estudiosos, arqueólogos, artistas, escritores, cineastas, todos os tipos de especialistas, e uma percentagem significativa da população alfabetizada do mundo é varrida por uma maré de onda de livros, filmes, documentários televisivos, né, arquitetura de inspiração egípcia, alguns augustos, alguns bizarros, e uma mistura de obras de arte do mais amplo espectro de qualidade. Eles são sustentados por uma massa incontável de produtos, designs, serviços, edifícios, meios de entretenimento e comunicação, que, de uma forma ou de outra, por bons ou maus, são inspirados nos restos físicos da antiga civilização egípcia. Então, aqui destacam os autores essa maré de Antigo Egito que vem para cima de nós. Poderíamos, em relação ao Antigo Egito, até exagerar isso, né? É um tsunami nesse sentido, né, de informações que possuem um link com os restos físicos dessa antiga civilização egípcia e que perpassam o nosso cotidiano em formas diversificadas de consumo. Continuando com essa própria ideia, né, de consumo, então, que outra disciplina acadêmica preocupada com o mundo antigo seria representada por uma ligação
explícita com o consumismo. A gente pode pensar em outras civilizações antigas que estimulam isso, mas sem erro, a gente pode dizer que o Egito Antigo ele é aquele que lidera, né, o imaginário em relação a esse tipo de consumo. E aí é esta relação muito direta entre o Egito, né, que os estudiosos estudam, né, em relação ao passado, que pode ser articulado nesse sentido, uma espécie de confronto entre aquilo que é o passado egípcio e aquilo que é o Egito aqui contemporâneo, nessas múltiplas formas de usos, junto a esse fenômeno da egiptomania, por exemplo. É um confronto porque as ideias, apesar de nos remeterem a essa antiga civilização, elas também dissoam dessa antiga civilização de alguma forma. E aí, nesse sentido, por exemplo, pensando ali com os autores, né, dessa obra, Consumindo o Antigo Egito, Consumindo o Egito, o Antigo Egito, né, a gente pensa em algumas áreas, em alguns temas, né, quando a gente pensa nas múmias. Tudo que está relacionado às múmias gera formas de consumo, né, no cinema de terror, no cinema de ficção, né, em brinquedos, em livros, etc. Né? Nós vemos aí, por exemplo, na história da música, no âmbito da ópera, né, com o Giuseppe Verdi, ou com o Mozart, ou com o Balbastet, né, figurações de temas egípcios colocados dentro dos enredos dessas óperas. Né? E Hollywood, né, com os seus filmes aí, na verdade o Egito ele está no cinema desde o início da história do cinema. A gente, né, pode mapear isso daí de uma forma razoavelmente tranquila, mas está lá no início, desde o início do cinema. Não deixa de aparecer, né, no cinema hollywoodiano. Outros cinemas, eventualmente, também exploram isso, mas Hollywood, vez ou outra, volta a esses temas relacionados ao Egito dentro dos seus filmes. E hoje, por exemplo, que a gente tem as plataformas de streaming, o que a gente tem em relação a isso? Também é a produção de material para ser disponibilizado dentro dessas plataformas. Tem, por exemplo, aí mais recente, as polêmicas de séries lançadas dentro da Netflix que figuraram uma Cleópatra negra e aí evocaram alguns pronunciamentos de alguns estudiosos egípcios acerca disso, né? Mas o cinema mundial, de forma geral, tem o Egito dentro de suas telas. E se a gente pensa no caso, né, dos museus associados a essa questão do consumo, da mesma forma, né, eles atraem o público, né, no caso dos países que possuem o maior número de peças dentro dos seus lugares, a gente tem esse tipo de atração. Mas mesmo que não hajam as peças originais, não hajam as peças originais, as réplicas, elas também, da mesma forma, atraem a atenção, né, do público para as visitas. Né? Depois eu comento um pouco mais essa questão das réplicas, né, em algumas outras informações que eu lançarei ali adiante. Então, nesse sentido, esses autores eles concluem: nenhuma outra sociedade antiga evoca tantas respostas em tantos níveis diferentes, como o caso do Antigo Egito. E aí vamos pensar um pouco, então, né, o que leva, né, a tudo isso, né, a essa relação com esse passado antigo egípcio e essa ânsia em, de alguma forma, fazer com que esse passado ele esteja presente, ressignificado ou não, dentro da contemporaneidade. Uma ideia, né, reportada aí, né, do Jörn Hisen, teórico da história alemão, né, nos diz, em relação ali, algumas coisas que ele reflete, que tem relação com a consciência histórica,
ele nos leva a pensar que, no âmbito da vida prática, carências de orientação no tempo, funções de orientação existencial nos colocam diante do passado e nos levam a estabelecer relações com esse passado. E aí, nesse sentido, há, de forma generalizada, intencional ou não, conjuntos de relações que as pessoas, no seu dia a dia, estabelecem com o passado. Queiram elas pensar sobre isso ou não, assumir isso ou não. A relação dentro delas, em que presente e passado se manifestam, está ali. Bom, e ainda há uma outra questão, né, que eu trago aqui para a gente pensar sobre esses usos do passado, sobre essa egiptomania, sobre essa relação passado e presente que tem o Antigo Egito ali em tela. E aí eu trago lá o Guy Debord, né, da Sociedade do Espetáculo, onde ele nos diz lá: e toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo que era vivido diretamente tornou-se uma representação. E aí, as imagens, elas entram aqui em evidência. E o que há de mais forte em relação ao Egito Antigo do que as imagens que nós temos em relação a esse passado faraônico, ao que sobrou desse passado faraônico. E aí, nesse sentido, né, então, essas imagens, né, esse espetáculo junto às imagens, ele não é um conjunto de imagens, mas ele é uma relação social entre pessoas mediadas por imagens. Então, a apropriação, o uso dessas imagens sobre esse passado antigo, né, faz com que também essa utilização ela seja uma forma de se relacionar socialmente. Afinal, quem evoca o Antigo Egito, a depender do seu contexto, o faz com algum tipo de intencionalidade. E na sociedade contemporânea, onde as redes sociais estão, né, com uma força tão avassaladora, né, essas redes sociais, na utilização das imagens, né, acabam aí fomentando esse campo das interações sociais movimentadas pelas imagens. E, além de tudo, nesse grande conjunto de possibilidades, se a gente toma a ideia das humanidades digitais e o impacto, né, que essa ideia, né, junto à divulgação científica, por exemplo, como um todo tem, trazendo conhecimento, popularizando o conhecimento, socializando o conhecimento, tem, então a gente tem mais um elemento fomentador. Então, essas humanidades digitais, né, empenhadas na coleta, preservação e acessibilidade dos patrimônios culturais da humanidade, assim como na análise de textos e artefatos, usando novas tecnologias e novas metodologias, permitem acesso às humanidades. Então, elas não ficam lá nas revistas científicas, nos livros científicos, mas também são lançadas dentro das redes sociais, por exemplo, em múltiplas linguagens. E aí, nesse sentido, a capacidade de transmitir conhecimento e a interpretação de dados depende, né, da complexidade de diversos fatores: tecnologia, o formato, a precisão, indução, dedução, comunicação, contexto e as ontologias, né, das pessoas que compõem essas redes sociais. Então, nesse sentido, né, consideremos, né, os usos do passado, a egiptomania, o conhecimento sobre o Antigo Egito como tendo uma relação direta com a nossa vida prática, estão na nossa vida prática, né? Tenha um indivíduo uma educação formal ou não, né? Esses usos do passado que se manifestam de diversas formas estão
presentes na vida prática das pessoas, no âmbito do consumo, da divulgação científica, da popularização do conhecimento ou do que, né, quiserem em relação ao Antigo Egito. Bom, aqui eu vou trazer algumas informações que eu sistematizei da minha pesquisa de doutorado. Na minha pesquisa de doutorado, eu fiz um estudo sobre o Museu Egípcio em Rosa Cruz, aquele que está localizado na cidade de Curitiba. De quando eu fiz a pesquisa, né, em relação ao museu. O museu ele foi completamente, né, reformulado, né? Praticamente aquele museu ele não existe mais da forma como eu fiz o meu estudo, mas eu trago aqui algumas informações para vocês. Falamos sobre tudo isso e essas formas de tentar entender, né, esse fenômeno dos usos do passado manifestos na egiptomania, né? Mas, né, quando eu estava estudando, eu queria saber, em relação ao público visitante daquele museu, né, qual era a origem de conhecimento que eles tinham sobre o Egito Antigo. E aí eu tinha um público diversificado, tinha estudantes da educação básica, curiosos que visitavam o museu, pessoas formadas ou não, pessoas da comunidade, enfim, mas majoritariamente a lembrança sobre o Antigo Egito, para elas, vinha da escola, né? Ou um segundo dado, né, bastante importante, que está relacionado aos filmes, documentários, TVs, desenhos animados, né? E outras informações ali aparecem, né? Alguns em relação à leitura, à formação profissional, né? Jogos de videogame, histórias em quadrinho, enfim. Mas isso é um dado interessante para a gente entender, né? Os usos do passado, a egiptomania, também tentando entender qual que é a origem primeira de conhecimento que as pessoas têm em relação ao Antigo Egito. Um outro ponto, né, que eu queria mapear dizia respeito em relação a tudo, por exemplo, que estava lá colocado dentro da exposição, o que mais chamou a atenção, né, das pessoas. E aí a múmia, né, o Museu Egípcio e Rosa Cruz era um museu, né, de réplicas, né, com exceção da múmia, né, a múmia de Tofné, né, que é uma peça autêntica, mas as questões relacionadas à múmia eram aquelas que mais atraíam a atenção das pessoas. Seguido, né, a designação geral da cultura egípcia colocada ali na exposição, uma exposição sobre religião, religiosidade, né, que chama muita atenção das pessoas. O processo de mumificação, que tem uma relação com as múmias, a questão da morte, né? Mas, enfim, pessoas marcaram, né, que muitas peças, muitas ideias em relação ao Antigo Egito chama a atenção ou chamou a atenção dessas pessoas. E aí também eu queria saber, em linhas gerais ali, o que o Egito Antigo significa para você, né? Há algum sentimento que o Egito Antigo desperta em você? E aí apareceu, né? Eu delimitei, claro, um conjunto de ideias, mas também apareceram algumas outras. E a admiração, né? O mistério, a curiosidade, a grandiosidade, o misticismo, a vontade de ser um historiador e um arqueólogo apareceram entre algumas das mais significativas. Mas, mesmo assim, né, é um conjunto, né, de sensações muito variado que a cultura egípcia antiga desperta nas pessoas, né? Sensibiliza nas pessoas muitas coisas interessantes para se explorar, né? Essa sensibilização é interessante, né, de ser compreendida, porque, da mesma forma, essa sensibilização pode ser utilizada como uma ferramenta, né, uma articulação didática para trabalhar com isso em relação ao ensino. Bom, elencadas aí essas questões e esses poucos dados que eu trouxe aqui para a gente pensar um pouco, né, eu vou trazer aqui, né, algumas outras informações
como no formato de imagens, né, para a gente pensar, né? Então, esses itens, né, que eu vou mostrar daqui para diante dizem respeito aí, né, a uma inquietação minha agora, um pouco mais recente. Eu ainda estou amadurecendo, né, essas ideias. Obviamente, o meu interesse por essas ideias tem uma relação com o meu doutoramento, mas também com coisas recentes que eu tenho visto, principalmente, né, no mundo da internet e nas redes sociais, né? Então, eu vou jogar aqui uma amostra grátis para vocês, e aí, a depender, né, do tempo, né, dos meus comentários aqui, se sobrar ali uns minutinhos, eu ainda tenho uma outra apresentação, que tem um outro conjunto de imagens, né, que eu deixei ali como um plano B, para só se sobrasse tempo, né, para eu jogar um monte de imagens aí para vocês caminharem comigo, pensando essas questões comigo em relação, né, ao Antigo Egito na contemporaneidade. Bom, vamos lá para essa nossa amostra grátis. Considerando, né, os usos do passado, a egiptomania, a ideia de consumo, das humanidades digitais, né, que as pessoas estabelecem uma relação com o passado egípcio antigo, né, querendo ou não, enfim, a gente vê, principalmente dentro do mundo das redes sociais, né, um interesse bastante grande no engajamento, né, na tentativa de monetarização, trazendo coisas que vão atrair as pessoas, atrair seguidores, né? E aí, em relação aos conteúdos, né, que têm relação com essa monetarização, a gente sempre tem, né, linguagem apelativa, uma mescla, né, entre conhecimento e especulação. Então, não estou falando que é só especulação e linguagem apelativa. Tem um conhecimento ali por trás, mas claro que a especulação e o apelativo são muito mais vendáveis, né? A gente consegue identificar, né, dentro desse mundo das redes sociais, né, a falta de objetividade na responsabilização dos conteúdos, né, uma responsabilização individual ou institucional, e, de certa forma, um uso abusivo e sem reflexão da inteligência artificial, né? Essa questão da inteligência artificial é até um assunto aí à parte, né, que também está em relação a algumas inquietações que tem me instigado aí a pensar sobre outras possibilidades temáticas. Mas vamos lá. Também, né, tem uma relação com a monetarização, claro, mas também propriamente com a questão do consumo, né? O crescimento do turismo, né? Hoje a gente vê agências de turismo, grupos de turismo, né, vendendo pacotes aí que nos últimos 10 anos aí foi bastante ampliado, né? Se você faz uma pesquisa rápida no Google, né, ou no Instagram, né, para falar só desses dois mecanismos bem amplos, a gente vai encontrar muitas agências de turismo que têm esse tipo de foco turístico, né? Mas também em relação ao consumo, itens decorativos sobre o Egito Antigo, cursos diversos, né, que não são cursos específicos de formação, né, de especialização, ou mestrado, ou doutorado, ou cursos extremamente acadêmicos, mas cursos diversos para os mais variados tipos de curiosos, livros diversos também para os mais variados tipos de curiosos, mas ainda em relação ao consumo, a gente vê que há um conteúdo raso, um conteúdo mais visual e mais, né, relacionado ali ao entretenimento. E quando a gente vai, por exemplo, vamos lá para o Hotmart, né, uma plataforma que o pessoal usa para vender bastante coisa, né? E aí a gente vai procurar lá a partir de palavras-chave muito gerais e tranquilas, mas só digitando lá, né, você encontra uma gama de temas relacionados ao Antigo Egito, desde planos de aula, né, até cursos aí que têm, né, um caráter razoavelmente acadêmico. Então, se você joga lá palavras-chave simples, como o Egito Antigo, vai aparecer já bastante coisa ali sendo vendida, né?
E aqui, por exemplo, até o professor Júlio Gralha, né, está lá como alguém que está vendendo ali um tipo de produto, né? E o professor Júlio Gralha, em relação, né, à socialização e popularização do conhecimento, ele é razoavelmente até engajado aí, né, e atrai bastante curiosos não acadêmicos, né, para os cursos e palestras que ele divulga aí, né, dentro das redes sociais. E entre algumas curiosidades que a gente estuda, encontra lá no Instagram, né? Por exemplo, esse perfil que eu coloco aí é um perfil que vende ali um tipo de curso, né? Uma espécie de coach de egiptologia, né? E aí você entrando lá no Linktree dele, você tem lá um curso sobre a Cleópatra ou um curso de egiptologia em 12 passos, né? Tá lá para vocês, né, comprarem esse curso aí, né? Conheça os incríveis cursos da plataforma Egitoflix, né? Aí, claro, né, um trocadilho com aquela grande plataforma de streams, né? E aí, por exemplo, a egiptologia em 12 passos, nesse curso, né? Igual outros cursos vendidos, né? Mais de 1.350 alunos. Nossa, vendeu bastante, né? Então, alguém ganhou um pouquinho de dinheiro, né? Com isso aí, né? Isso não quer dizer que eu estou desqualificando, né, o conhecimento que pode isso proporcionar, mas a gente vê que esse tipo de coisa vai existindo cada vez mais porque há pessoas que consomem isso. E também, né, se a gente vai para as redes sociais e digita palavras-chave básicas, a gente encontra perfis não institucionalizados, mas que têm quantidades significativas de seguidores, né? E que no dia a dia vão lançando ali conteúdos mastigadinhos, né? Ou também nas redes sociais, como eu mencionei, né? Agências de viagens vendendo lá os seus pacotes turísticos. Se a gente vai para o Mercado Livre e digita algumas palavras simples lá, né? Papiros, o busto de Tutankhamon, mas a gente também vai encontrar desde roupas a itens decorativos, a itens didáticos, os mais diversos, a bustos, a livros de popularização, de conhecimento, histórias em quadrinho, misticismo. Então, a gente encontra uma gama muito grande de produtos sendo ali vendidos dentro desses espaços. Mas é claro, Leandro, você tem 10 minutos. ok, obrigado. Mas é claro que também, se a gente olha para essas redes sociais, a gente também encontra muita coisa boa associada à divulgação científica, naquela ideia, né, das humanidades digitais, em que se assume a vinculação institucional ou algum pesquisador se assume como gestor daquela página, né? Então, há objetividade na identificação do responsável pelo perfil, há fundamentação em conhecimento acadêmico, fidedignidade na lida com as fontes e com as referências, divulgação de bibliografia e pesquisadores e um uso ponderado, né, e crítico da inteligência artificial. E aí a gente encontra também vários perfis interessantes, né? O próprio Júlio Gralha, no perfil dele, tem bastante informação interessante em termos de divulgação científica, né? Há uma outra pesquisadora, né, e influencer e produtora de conteúdos, que é a Márcia Jamile, que já produz, né, conteúdo há um bom tempo, né, que também tem, né, uma linha de divulgação científica bastante interessante, fundamentada, e apesar, né, de ter essa ideia, né, de ter o engajamento, de ter seguidores e tudo mais, né, não perde a linha de uma boa e interessante forma de divulgação científica, mas com palavras-chave muito simples, vocês vão encontrar, né, coisas que vão, né, do consumo, do exagero, da intenção de monetarização, da falta de rigor científico, a coisas muito interessantes e muito produtivas. E aí, um dos mais recentes que apareceu, né, diz respeito a uma especialização, né, em egiptologia, lato sensu, vinculada a essa faculdade, né, Iguaçu, que assim, né, é uma lato sensu, né, mas ao mesmo tempo atrai curiosos das mais variadas formações que querem, né, aí, né,
mais informações sobre o Antigo Egito. E assim, só para ir para a reta final, aí, para as minhas conclusões, eu trago uma citação do Serge Sonneron, né, um egiptólogo, né, que escreveu lá um livro, A Egiptologia, na década de 70, e lançou algumas inquietações lá, né, na década de 70, onde a tecnologia ela não era tão gritante na vida como é hoje nesse nosso aceleramento tecnológico. E nos diz lá, ele falando sobre as tarefas da egiptologia, né, em relação à difusão, né, de conhecimento. Nos diz lá o Sonneron, finalmente será preciso conceder maior lugar à difusão. Se a pesquisa egiptológica constitui o apanágio de uns poucos, a cultura faraônica representa um patrimônio universal. A humanidade toda tem o direito de aproximar-se dela, de recebê-la, apreciá-la, assimilá-la, como uma parte de sua história comum. Os cientistas devem procurar escrever para outros que não eles próprios e transmitir aquilo que eles tiveram tanto prazer em descobrir. E aí o Sonneron finaliza, né, o seu raciocínio. E não vão faltar meios de difusão para levar a outros aquilo que os egiptólogos concordarão em não guardar somente para si. Então, nesse sentido, o egiptólogo, no raciocínio dele, terá hoje, como ontem, de desempenhar uma missão simultaneamente difícil e enaltecedora. Dele dependerá a restituição à vida e à luz daquilo que terá sido outrora, no mundo longínquo e diferente, a riqueza e dignidade humanas. E ele escreveu isso, né, talvez ainda, né, nem pensando nisso tudo que nós teríamos hoje, que eu mostrei, por exemplo, em relação a essas possibilidades anteriores ali para vocês. Então, né, no nosso último ponto aí, né, para o historiador e para o professor, né, entender os usos do passado, né, as formas de consumo, de divulgação científica, de egiptomania, né, entender as formas e a amplitude é uma coisa importante. Reconhecer as fontes polissêmicas e as múltiplas vozes, se instrumentar em conhecimento, mediar as leituras dessas informações, lidar com as carências em relação aos temas e às temporalidades, pensar nos sentimentos em torno dos usos. E, claro, tudo isso significa fomentar ensino e pesquisa sobre o Egito Antigo, de alguma forma, né? Então, ter um papel ativo de conhecimento mediante esse fenômeno generalizado desses usos do passado, dessa egiptomania. Algumas breves referências aí, claro, muitas questões provocativas colocadas aí, claro, a gente pode avançar na questão das perguntas, e espero aí que eu tenha pelo menos trazido questões para vocês, em vez de responder, ou trazido ideias que podem ajudar a pensar sobre essas questões e sobre essas imagens do mundo contemporâneo sobre o Egito Antigo. Encerro aqui a minha fala. Obrigado, Leandro. Sobrou tempo. Que bom. Então, alguém tem alguma questão, alguma colocação para o professor Leandro? Então, se não tem, eu tenho. Leandro, novamente, muito obrigado, tá? Queria destacar que a sua indicação me veio através do professor Carlos Eduardo da Costa Campos, que é um dos organizadores, é um grandiosíssimo amigo meu. E, obviamente, que uma pessoa indicada por ele não poderia fazer diferente do que você fez. Então, muito obrigado novamente. E vamos lá, né? Talvez não seja nem muito uma pergunta, mas muito mais uma colocação, porque eu recentemente pode ter alguns meses, né? Eu fui fazer mais um concurso para o ensino superior e mais uma vez, e aí não entendo isso como uma lamúria, né? Mas mais uma vez a carta estava marcada. Mas me caiu como ponto de prova a questão da recepção e os usos do passado afroasiático. E vendo você colocar. Não, eu particularmente gostei bastante, mas aí, dialoguei a questão, né, de um pensamento decolonial, ou uma tentativa de descolonizar certas percepções, tanto da África quanto da Ásia. E no que tange a África,
né? E aí eu foquei em Egito em particular, eu me recordo que eu citei o Munhá e recordo que eu citei no JoJo's Bizarre Adventure, na parte 3, que é Stardust Crusader, que eles estão no Egito e tem um Egito muçulmano, ou um muçulmano egípcio, enfim, cujo poder dele é uma manifestação de Horus, sabe? Só que aí depois você vai vendo e você vai atrás, você percebe que, na verdade, aquilo ali gera uma recepção de uma recepção, porque aquela imagem do Horus, na verdade, já era uma apropriação feita a partir de um outro quadrinho, do Enki Bilal, que é o Nicópolis. E assim, vendo você discutir e apontar e tudo mais, eu corroboro a ideia de que, não necessariamente com essas palavras, né? Mas de que sem esses usos do passado, por vezes a gente pode até perder, não é, oportunidades incríveis de falarmos daquilo que é muitas das vezes caro para a gente, não necessariamente para aqueles estudantes com os quais a gente interage. Então, eu amei essa imagem final sua da conclusão, eu esqueci o nome da divindade, né? Mas amei essa imagem. E assim, querendo ou não, a primeira pessoa a falar comigo sobre essa ideia de uso de passado de recepção foi o Carlos Eduardo. E eu, como um bom maníaco, eu fui atrás, né? E aí acabei indo muito mais do que talvez ele tivesse esperado. Mas o professor César Fornes, que é um dos organizadores, ele me indicou uma vez, aí eu pergunto a você, você já viu um álbum daquela banda Sabaton? Eles fazem músicas sobre exércitos vitoriosos ao longo da história da humanidade? Não, Sabaton propriamente não cheguei a ouvir, não. Mas eu conheço alguma coisa assim da banda, mas não especificamente isso. Ah, eles têm esse álbum, deixa eu ver se eu encontro aqui. Mas, enfim, como eu falei, é muito mais uma colocação do que efetivamente uma pergunta, porque a forma como você estruturou, a maneira como você expôs, o passo a passo, ficou muitíssimo claro. E Então, aí, tem pode uma falar. outra banda, não sei se você conhece, o Nightwish. Então, Nightwish também tem algumas, né, algumas músicas que, inclusive, fazem releituras de temas mitológicos, né? O Iron Maiden, né, que eu coloquei lá no início de provocação, mais especificamente no álbum Power Slave, tinha um encarte maravilhoso, né? Lá quando eu era adolescente, na época do vinil, que você abria aquele baita de encarte, né, todo decorado. Nossa, aquilo lá me maravilhou de uma forma bastante grande. Em relação Eu, ao sábado, me manda o link aí que eu já coloco depois na minha playlist. O áudio. o nome do álbum, desculpa, se não me falha a memória, é o The Last Stand. É esse mesmo. The E aí é Last, The Last Stand. Last Stand. Uhum. Isso. E aí a primeira música já é sobre a Batalha das Termópilas. Ah, peraí, já joguei aqui. E aí, posso até mandar porque tem o link aqui do Wikipedia, que eles fazem aqui, né, quem realmente se dedicou a isso fora, né, em língua inglesa, faz com mais contundência. Vou te mandar pelo WhatsApp. Beleza, manda lá. E aí você vê lá quais são as batalhas que eles escolheram, o porquê, enfim. Nem sempre existe um porquê, mas fica muito evidente que tem essa questão da tentativa de assegurar uma identidade da ação, né? Um elogio acerca do feito de grandes sujeitos Uhum, que uhum. permaneceram à frente. E até é um ponto, e ouso repetir, né, que pretendo trabalhar amanhã na minha fala sobre essa questão também da representação de Esparta e de Apolo em quadrinhos japoneses, na verdade, em um quadrinho japonês em particular, né? E, por sinal, nesse mesmo quadrinho, ao que tudo indica, haverá uma luta, né? Porque tudo se resume a um Ragnarok, né? Haverá uma luta de Anubis. Uhum. Então, Olha, Anubis, em algum momento, vai sair no braço com alguém. tem PDF desses quadrinhos? Esse quadrinho você consegue ele todo online.
Ah, Eu, por exemplo, estou tentando comprar a versão japonesa dele com um mercador aí alternativo, porque todos os acessos que eu tive foram por scans que são pirateados. Então, para aham, eu aham. citar isso numa obra acadêmica, É, isso, isso me dificulta na publicação. aham, aham. Mas deixa eu ver se eu encontro aqui. É, Shumatsu no Valkyria. Sempre nos públicos, né? Quando eu falo de egiptomania, uso do passado, sempre aparecem coisas novas, né? Mais que eu sempre esteja armazenando imagens e informações, sempre aparecem coisas novas que eu não vi. Eu acho isso divertido porque as pessoas vão trazendo as experiências dela em relação a isso, né? Você falou do caso do Munhá, né? Antigos espíritos do mal. Nossa, aquela. Quando eu voltei os meus olhos aí para estudar a egiptomania, eu fui reassistir os Thundercats, só por conta do Munhá. E ele virou meu personagem predileto. Eu te digo que o Munhá é o meu predileto também, embora eu tenha curtido muito pouco, né? Tanto He-Man quanto Thundercats, Caverna do Dragão. Eu fui o sujeito dos tokusatsu, né? Eu sou fã do Jaspion e coisas do tipo, né? Mas Eu assistia Jaspion, Changeman, assistia tudo isso daí. E tinha não sei se o Lion Man, você lembra do pô, Lion Man? lembro, e teve o dois, né? Teve um e dois. Ah, esse é o É o Anubis? Anubis, esse é o Anubis. É um Anubis refigurado, né? Completamente, completamente. Mas assim, é muito. Essa animação ela é muito curiosa, tanto a animação quanto o mangá, eu prefiro mangá. Porque todas as vezes em que vai acontecer uma luta, porque tudo se resume a um Ragnarok, o mundo vai acabar, porque os deuses chegaram à conclusão de que os humanos não fizeram nada que prestasse. E aí nisso eles decidem matar os humanos, e aí vem uma Valquíria, que é a Brunhilde, e fala: não, pelo direito, pelo código dos deuses, os humanos têm direito de se defender. Então vamos fazer 10 lutas, 10 ou 12 lutas, para saber quem é que tem direito de sobreviver. E aí começou, né? Eu, por exemplo, vou analisar a luta de Leônidas com Apolo. Uhum. Mas tiveram lutas muito emblemáticas, como o Heracles contra o Jack Stripador, que foi. Pô, E aí é muito curioso, porque a própria releitura do clássico, e aí não tem somente heróis helênicos, mas até agora a preponderância são os helenos, uhum. né? É, lida com o fato de tentar recontar a interpretação que se tem do mito. Então, Uhum. por que que Apolo é assim? Será que é porque ele é um deus da beleza arrogante? Aí bota assim, não, bem taxativo. Não. Será que é porque ele fez isso? Não, é porque ele precisou se esforçar para ser reconhecido. Tarará, tarará, tarará. E aí, no caso do Heracles, é sensacional porque todos os 12 trabalhos se manifestam como poderes dele. Uhum. Então, assim, eu estou muito ansioso para ver o Anubis para saber o que vai ser feito. Né? Ansioso e empolgado. O Yu-Gi-Oh! Tem bastante coisa interessante também, né? Eu ia comentar Yu-Gi-Oh! Eu tive um orientando aqui, é, fez uma iniciação científica, pena que ele não foi para frente assim nos estudos, né? Mas ele estudou alguns elementos da mitologia dentro do Yu-Gi-Oh! Né? Também tem bastante coisa nas cartas, né? Bem, Coisas bem interessantes, poderes, né? tem sim. Tem naquele. É porque não é muito conhecido, mas, por exemplo, pelo menos não recentemente, a geração atual não deu continuidade a isso, que é o Monster Rancher. Tinha até um jogo para PlayStation, tá? Que tinha uma questão de você ter seres específicos. E aí, em um determinado momento, você entrava numa seara de elementos egípcios e você cruzava, literalmente, você cruzava os bichos. Caraca, E aí esse você professor é podia muito doido, mas eu ter adoro ele. O imagens. professor que eu estou escutando aqui, ele é muito doido, mas eu adoro ele, que ele é muito inteligente. Tem alguém falando Eu aqui, como adoro é? meu modo de dizer. Mas então, e aí você misturava, né? Aí tinha lá o golem egípcio, né? E tinha outras coisas mais. E eu me lembro daquele Medabot que tinha o Sumilodon, quer dizer, o Smilodon, que ele tinha um adorno egípcio. Deixa eu ver aqui. Você tem um lado nerd aí em relação a Tenho, isso, né? tenho. Então você achou um bom lugar aí para você investigar as coisas aí. Ah, E tem nem me muita coisa diga. disso daí que, assim, eu acho, né? Para o ensino é bem legal.
A gurizada traz muita informação, né, também para a gente. Quando a gente abre a boca para falar a respeito dessas coisas, eles trazem muita informação também. O que ocorre? Eu vou te ser muito sincero. Eu tenho um filho de 9 anos, perdão. Uhum. E quando a mãe dele, assim que ele nasceu e eu entrei no doutorado. Todas as vezes que eu, né, queria comprar um quadrinho, por exemplo, na época, ela reclamava, porque não, isso aí é gasto, não tem que comprar. Aí o que eu fiz? Eu falei, não, tem que encontrar uma saída. Na ocasião, estava ali, já sei, vou começar a pesquisar quadrinho. Ah, E aí, todas as vezes que comprava quadrinho, comprava bastante. Não, 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 isso aqui é material de pesquisa. E aí ela parou, na ocasião, embora hoje em dia nós não estejamos mais juntos, mas eu comecei a investir nisso por conta desse cenário, por incrível que pareça, mas sempre o gostei de conceito de quadrinho. estratégia do Grêmio. O cara foi estrategista. E aí, assim, hoje em dia eu gosto bastante, sobretudo porque aqui, o Sumilodon que eu te falei. Ah, É, acaba que me aproxima dos estudantes. Me aproxima sim, sim. sobremaneira dos estudantes. E, infelizmente, aquilo que eu me especializei é o que eu menos trabalho em sala de aula. Uhum. Então, né, por mim, acabou se tornando uma alternativa muito eficiente. Embora a minha paixão por Esparta, ficar pesquisando antiguidade, documentação clássica, né, nunca tenha saído de mim. Mas como, ao fim e ao cabo, é o que dá, é o que a gente faz. E eu Tem gostei coisas, muito. tem caminhos que aumentam a diversão, né? É Esse é um isso aí. caminho que aumenta a diversão. É isso. Onde você une coisas úteis, né, a coisas agradáveis. Sim, é isso. Mas, Leandro, muito obrigado, tá? Mais uma vez, foi um prazer imenso tê-lo aqui conosco. E espero que possamos estreitar laços aí, sobretudo através desse contato fabuloso que é o professor Carlos Eduardo da Costa Campos. Muito Sim, obrigado. eu agradeço, né? E estou à disposição aí. Qualquer coisa, Perfeito. aí estamos, tá bom? Tá, muito obrigado. Então, Obrigado, boa tarde. Oi. obrigado. Aproveito para convidar a todo mundo que está aqui para o nosso último dia de encontros transatlânticos, que se iniciará amanhã, às 9 horas da manhã, horário de Brasília. Ok? Muito obrigado, gente, por terem ficado aí. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.